Uma questão agora, falando um pouquinho já do Brasil, a gente observa, né, que às vezes acontece marcos ali dentro do nosso cenário que são até difíceis, né, a questão da cobertura. E eu queria trazer um tema que eu acho importante a gente comentar, que nesses últimos tempos, assim, teve um dia bem factível onde várias vítimas de assédio acusaram publicamente jogadores, treinadores, coach, né? Relembrando muito o fenômeno que aconteceu em Hollywood, se eu não me engano é o Me Too, né? Que deu, Isso. foi esse nome onde teve uma cascata, uma chuva de denúncias de pessoas de abuso, de relacionamento realmente difícil, né? Em questão de assédio sexual. E eu sei que você fez uma super cobertura, eu acompanhei de perto, eu li os seus artigos, que você falando disso, que eu acho super importante. A gente tem que falar mesmo, uma ferida, mas... Tem que mostrar, tem que se curar, você precisa tirar, desinfetar, colocar o band-aid, então é importante que isso aconteça. Fala um pouquinho de como foi cobrir isso, fala um pouquinho de como você presenciou e qual é o trato, né? Como é mais... Eu acredito que tem que ter um olhar um pouco diferente, porque a gente está falando de vítimas também, de pessoas que foram humilhadas e tudo mais. Como foi isso? Cara, a terça e a quarta-feira que aconteceram aquilo lá foram os dias mais difíceis do meu trabalho no The Sports Observer desde que eu comecei. Tanto por você ter que ler muito bem as coisas para não escrever nada que seja errado, que não esteja comprovado lá nos tweets, como também porque eu tive que ler os relatos, cara, e você ficar lendo os relatos, mano, é pesado. É triste, sabe? Então foi o dia mais... Eu lembro que eu entreguei a segunda matéria no final da quarta-feira e eu falei assim pro meu editor James, talvez o James esteja vendo. Hi, James. Eu falei para ele, cara, eu tô exausto. E ele falou assim, velho, vai andar no sol um pouco, mas tenha certeza que você tá fazendo um bem pro seu cenário. E é o que eu penso, cara, isso que a gente viu nos esportes, ele não acontece só nos esportes, ele acontece em muitos outros âmbitos. Mas como os esportes a gente tá criando os esportes, a gente tá fazendo ele aqui, a gente pode fazer ele diferente. A gente pode já começar a corrigir coisas que estão erradas. Então, uma coisa que eu acredito é muito isso, é que a gente pode fazer diferente e que esse movimento das meninas é primordial para que a gente tenha um crescimento saudável do nosso cenário. E que os caras... mano, os que erraram aí, que arquem com as consequências, e os que... Porque tem gente que por causa da construção machista da nossa sociedade, às vezes nem vê o que é errado o negócio, mas agora que saiu na mídia, viu a menina falando, ele percebe assim, caramba, isso aqui é uma coisa errada. Eu acho que isso para os adolescentes que estão crescendo é muito importante que eles vejam. Já tem muita informação na internet, apesar de que há muita desinformação também, e isso é uma coisa que me preocupa, mas cara, são dores positivas do crescimento, assim, positivas. Foda falar isso, né, porque teve gente que sofreu, mas isso tá vindo à tona e as pessoas estarem debatendo isso e pensando nisso, eu acho que é uma coisa que vai ser benéfica para as futuras gerações das meninas, dos caras do cenário. Tudo isso aí também passa pelo machismo, e o machismo também é ruim para o homem, então eu acho que vai ser bom para todo mundo. Não é só... Os caras não podem pensar assim que as meninas derrubando... Não, cara, os caras também sofrem com isso. Isso é ruim para sua alma, velho. Então... foram dias muito difíceis, Mas infelizmente as pessoas ainda acham que é o que você falou, né? São as mulheres que estão derrubando os pro players, coitado dos pro players. Mas não é assim, né? Essa visão machista que ainda existe no nosso mundo. Não. E tem outra coisa que eu vou falar pra você. Eu vi uma
uma das pessoas com quem eu tava conversando falou assim, nossa, essa mina aí é mó biscate, não sei o que, sabe? E, ó, na moral, velho, a mina tem todo o direito de ser biscate, tá ligado? Ela pode pegar quem ela quiser, mano. Vai, foda-se que ela é mó biscate, tá ligado? O que não pode é o cara abusar dela, tá ligado? Então, uma outra coisa, assim, tipo, pô, a pessoa faz o que ela quiser, desde que não interfira na liberdade, não cometa um crime com outro. Tanto que, quando eu fui fazer a minha matéria sobre, eu me ative a casos de assédio mesmo. Se o cara... Tiveram relatos também que o cara foi só um imbecil. Tipo, ser um imbecil, ser um cafajeste, não é uma coisa assim, um crime, não é taxado como crime, né? Então eu deixei de fora. Por quê? Tipo, a mina tem o direito de ser um biscate, o cara também pode ser um cafajeste, fazer o quê? Um imbecil. E vida que segue, tá ligado? Tipo, o problema eu realmente achei que foi abusos psicológicos e assédios criminais, assim, tipo, coisas que realmente estão na lei, assim, sabe? Sim. E nesse caso... Basteia. Sim. E o que a gente, assim, se a gente pode tirar algo positivo disso é que eu vejo, assim, no meu entendimento, a sociedade está cada vez mais intolerante em todos os sentidos disso, né? Então, por exemplo, teve pessoas acusadas que foi apurado e realmente aconteceu que foram desligadas, né? Isso aconteceu com algumas pessoas que foram citadas, então isso é positivo, porque uma organização é uma empresa pública, né? A gente tem que prestar contas, a gente tem torcedores, a gente tem patrocinadores, então a gente... Uma empresa privada que lida com o público. Publicamente, exatamente. Diferente de um escritório de contabilidade, onde acontece até um diretor lá e fica naquele âmbito dos envolvidos, diferente um time, um clube. A gente leva patrocinadores, a gente tem torcedores, a gente tem fãs. Então, eu vejo a organização como uma empresa pública que tem prestação de contas em vários sentidos. E esse é um deles, né? De que realmente não é tolerado, na cultura da empresa não é tolerado nenhum tipo de abuso, e quem cometer algo assim vai sofrer as consequências e bom. Cara, e sabe uma coisa que eu acho que eu não entendo muito bem? Porque eu acho que as organizações de esportes são exemplares, assim, no posicionamento delas, na parte de diversidade, de integração, cara, não são... pregam contra o preconceito, pregam contra o machismo e tudo mais. Eu não entendo porque parte do público ainda se acha no direito de falar que isso é mimimi, que isso é lacração, não sei. Pô, eu acho que quem tá grande nesse cenário é uma galera que realmente tá trabalhando desse lado, e eu não entendo por que o público não abraça isso, sabe? Começou a lacração. Tipo, mano, pô, por que só você, se todo mundo que é grande nesse lugar tá pensando diferente? Eu não entendo ainda. Porque o público ainda tem, uma grande parte desse público, né? Tô generalizando, né? Grande parte desse público tem essa visão deturpada, machista, né? Que ainda tem na nossa sociedade. Então, tipo, a culpa não é do cara, do ídolo dele, né? A culpa é da menina, a culpa é da mulher. E aí eu já ia entrar até numa questão, já que a gente está falando desse assunto da comunidade de esporte, né? Você deve ter coisas, né? Então, é uma comunidade que ainda é tóxica, uma comunidade que ainda é machista, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua visão da comunidade de esportes. Claro, a gente está falando, generalizando algo, né? Porque, obviamente, tem pessoas que são muito boas, pessoas que são legais, enfim. Mas eu queria ouvir o que você acha, porque eu tenho uma visão que, tipo, realmente é e não só de esportes, de comunidade gamer, né? Das pessoas que jogam, são tóxicas, são uma comunidade tóxica, né? Eu tenho filhos que jogam e, tipo, eu tenho uma filha que joga, tem 7 anos, vai fazer 8 esse ano. Tipo, cara, ela já recebeu mensagens porque ela tá jogando um Fortnite, alguma coisa online, em equipe que ela entra, enfim, recebe mensagem, tipo, do cara xingando. Como assim? Uma criança, cara, uma menina, você não vai xingar a pessoa que tá jogando um jogo que é para se divertir e o cara tá exigindo que jogue bem. Então, tipo, falta tato ainda para essas pessoas, né? Olha, eu tenho... São tantos fatores, tanto sociais quanto...
que eu acho difícil. O que eu acho, assim, uma coisa que eu acho que é bem evidente é que grande parte dos fãs de esportes e fãs de games, assim, são adolescentes, pessoas mais novas, tal. E essa é uma fase em que você precisa se afirmar. Não que você precisa se afirmar, você quer se afirmar, você precisa para si mesmo, para se afirmar. Então, você mostrar que você está certo e que você perdeu por causa do outro, ou que você tem uma certa fase ali que você tem muitas certezas na sua cabeça, que na verdade é só falta de maturidade, essas certezas não deveriam existir. E aí começa a expressar isso de um modo tóxico. E aí, o que acontece ainda? É uma coisa que cara, eu não tô falando assim. Por exemplo, quando eu vou falar agora do Cauê Moura ou do Felipe Neto, não tô falando que eles são os culpados disso, eu estou falando que eles são um reflexo do que aconteceu nos últimos 10 anos. Quando você vê pessoas na internet fazendo sucesso porque elas dão opiniões muito assertivamente e gritando e de um modo engraçado, as pessoas dão risada e falam assim, isso é mesmo? Aí começou a ficar legal falar as coisas desse modo. Entendeu? Ao invés de ser uma coisa mais dialogada. Eu sei que o Felipe Neto e o Cauê Moura não pensam assim, inclusive o Cauê Moura fala mesmo assim, eu não faria uns vídeos do jeito que eu fiz antes. Mas falar as coisas desse jeito ficou bastante cool, sabe? Então tem gente que acha que se falar coisas polêmicas de um modo bastante assertivo e direto e até sarcástico, vai ser popular. E, na Mas verdade, isso que dá audiência, né, cara? Isso que dá. Enfim, eles estão tentando conseguir público. Acontece isso. Mas eu acho que a questão é muito é o que você falou, a pessoa precisa de afirmação. E o ídolo dele não pode fazer isso. O meu game tem que ser o melhor. O game que eu gosto, né? Não o meu game. O game que eu gosto tem que ser o melhor. E as pessoas que falam de games têm que jogar, e tem que saber tudo, e tem que ser. Eu sou melhor que essas pessoas, então eu tinha que estar fazendo esse trabalho. Enfim, cara, uma série de questões aí, mas que. E eu não vejo muito esforço também, opinião muito pessoal, assim, eu não vejo esforço de estúdios de empresas de games, né, que fazem os games, de mexer nessa comunidade. Porque senão vão perder público, né? Eu acho que o medo é aquela proporção. Eu vou mexer nessa comunidade, eu vou trabalhar para acabar com essa toxicidade que tem na minha comunidade, mas eu vou perder público, eu vou perder dinheiro, então eu não vou mexer, eu vou deixar os caras fazendo todas as merdas que eles fazem, né? Isso aconteceu aí bastante com a comunidade do Xbox, né? Que teve o Xbox Mil Grau, que era a maior comunidade gamer de Xbox, né? E os caras não mexeram nisso e deixaram os caras deitar até que aconteceu quase que tudo de uma vez, né? O Xbox Mil Grau finalmente foi banido dos canais dele e aconteceu o ataque à Isadora Basile, né, que foi desligada da apresentação do Xbox, porque os gamers do Xbox, não vou falar os gamers, mas aquela galera, né, porque não posso generalizar, daquela comunidade foi encher o saco dela demais. E cara, é triste isso, né, mas eu acho que existe também o outro lado dessa conversa, que é o pink money, né, que são empresas que fingem um apoio sólido às causas LGBTQ e a mais, porque eles é um público consumidor muito forte, tem muito dinheiro vindo de lá. Então, cara, eu acho que para você fazer um negócio em longo prazo, você tem que cuidar disso, você tem que cuidar da sua comunidade, você tem que ter uma coisa saudável. Porque se a sociedade ruir, é você que vai colher os cacos depois, tá ligado? A sua empresa, por mais gigante que ela seja, ela pode ter... você vai viver nessa sociedade depois, tá ligado? A sua empresa pode estar fazendo dinheiro, mas você vai estar vivendo nessa sociedade. Não sei, se eu tivesse a solução disso aí, eu estaria muito rico agora.